Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Alcântara Filho. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o público aqui presente, os servidores desta casa, cumprimentar os nossos convidados que logo adiante serão mencionados, a população que nos acompanha pela TV Assembleia e pelos canais digitais desta casa, com a graça e a proteção de Deus e com fundamento no parágrafo único do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 6ª reunião extraordinária desta Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e solicito a supervisão da comissão que proceda à leitura sumária do expediente. Leitura sumária do expediente. Correspondências recebidas não houve no período. Correspondências expedidas não houve no período. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobestradas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Passo a palavra ao senhor presidente, deputado Alcântara. Obrigado. Tendo em vista que o deputado Coronel Wellington, que é membro suplente desta comissão, se encontra a caminho, inverta a ordem da pauta desta comissão, passando, portanto, ao tema a ser discutido. E aí eu registro aqui a presença dos nossos convidados. Meu amigo, e já convido para compor a mesa, Marcel Carone, que é embaixador da Vitória Dal, um grande quadro aí do nosso Estado que tem lutado por essa pauta da inclusão que é tão importante para as nossas crianças, adolescentes, para as famílias capixabas. E também convido a Carolina Brancato, que é vice-presidente do Vitória Dal, essa instituição que vem há muitos anos prestando relevante serviço para o nosso Estado do Espírito Santo. Convido também para... O tema formal e solene desta comissão de hoje, dessa reunião extraordinária, são os desafios da acessibilidade e inclusão das crianças e adolescentes com síndrome de Down. Nós temos aqui uma demanda que cresce a cada ano, a cada dia, e essa comissão, portanto, hoje abre as portas da Assembleia Legislativa. Já abordamos aqui outros temas também muito relevantes. Na última reunião, por exemplo, temática, nós tratamos sobre a pauta do autismo, que é uma pauta também que vem crescendo dia após dia, que precisa, de fato, de um olhar carinhoso do poder público. E agora, não de outra forma, mas de igual sorte, nós temos a pauta da síndrome de Down, que tem muitos tabus a serem quebrados, que tem uma consciência social a ser gerada, e eu digo isso porque já aprendi um pouco com o Marcel, e nós vamos abordar isso hoje, portanto, estamos muito felizes de recebê-los. Eu vou, de antemão, passar a palavra para a Carol, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais, e fique à vontade, depois ouviremos também o Marcel. Oi. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui trazendo a voz de tantas pessoas com síndrome de Down, capixabas e suas famílias. Infelizmente, ainda tem muita falta de informação sobre o que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética na qual a pessoa nasce com 3 cópias do cromossomo 21. Não tem nada que os pais poderiam ter feito diferente durante a gravidez, ou seja, é uma condição que é inevitável, quando tem que acontecer, acontece por um erro na divisão dos cromossomos, e não é uma doença. A síndrome de Down também não tem graus, ou você tem esse cromossomo extra e tem a síndrome de Down ou não tem.
Mas o que a gente vê é que, devido à falta de oportunidades ou a outras características genéticas, há uma diversidade no grau de desenvolvimento de cada pessoa com síndrome de Down. Então, tem pessoas com síndrome de Down que não têm acesso aos processos terapêuticos que vão ajudar no desenvolvimento, principalmente na primeira infância, onde a hipotonia, que é uma tonicidade muscular mais baixa, faz com que a criança tenha um desenvolvimento mais lento. Então, logo no nascimento, né, já precisa fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, que são todos terapeutas que vão ajudar nesse desenvolvimento. Então, já desde o começo, quem não tem acesso a essas terapias vai, né, ter alguma diferença no desenvolvimento. Depois, mais para frente, né, na época da escolarização, ainda estamos caminhando, né, nos primeiros passos da inclusão. Tem muito a ser feito ainda para os profissionais estar preparados para receber essas crianças, né, conduzir essa comunicação com a família, porque é uma criança que não vai contar tanto, até porque a linguagem também é uma área de defasagem. Então, essa comunicação, essa parceria entre família, aluno, escola tem que ser muito mais ainda trabalhada. E mais para frente, né, na etapa da adolescência, tem também muitas travas enquanto a sociedade crer que a pessoa com síndrome de Down não é capaz de exercer direitos como da vida afetiva, de lazer, de esportes, de se preparar para um mercado de trabalho, para uma vida como um cidadão, né, de direito. Então, embora temos avançado bastante, né, a Vitória Down há 26 anos vem fazendo um trabalho, né, de destaque no estado do Espírito Santo, porém, ainda tem bastante trabalho a ser feito para derrubar essas barreiras, tanto de atitude quanto, né, de capacitação das pessoas para poder ter uma vida plena. Posso fazer uma pergunta aqui para ela, deputado? Carol, vou tomar liberdade, pedir você para explicar um pouquinho. A gente, na Vitória Down, a gente atende famílias do interior, pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down no interior. Como é que você vê esse desafio de nós não termos a estrutura, por exemplo, que a gente tem aqui na Grande Vitória, no interior? Como é que você vê o desafio mesmo, sabe? As dificuldades que essas famílias têm para poder trazer os seus filhos para o atendimento. A Vitória Down tem essa abrangência estadual. Então, se a gente aqui na capital, né, na região metropolitana, está falando de barreiras e dificuldades, isso se vê muito mais acentuado no interior do estado. A gente tem contato com famílias, porque muitas vezes, quando a síndrome de Down é detectada no período gestacional, a mãe do interior vem a ter um nascimento aqui, porque é um nascimento, um parto de risco, né? Então, a gente acolhe nos hospitais aqui famílias que são do interior. Então, a gente vai acompanhando, vai fazendo essa rede entre a Paz, Pestalozzi, outros lugares onde elas possam fazer terapias, mas é muito difícil. E a questão das especialidades, por exemplo? Também é muito complicado. Inclusive, né, eu por isso esclareci no começo que a síndrome é uma condição genética. Inclusive, muitos dos benefícios requerem que esse laudo seja atualizado, sendo que é uma condição genética que não vai mudar, né? Então, essa é uma grande barreira, por exemplo, porque esses laudos têm que ser assinados por um neurologista ou um psiquiatra. E muitas vezes as famílias não vão ter acesso às especialidades. Falta também. É o caso do FREMEC, né? É o caso do FREMEC, por exemplo. Que é o benefício, deputado, para a companhia aérea. Para a pessoa com deficiência viajar com acompanhante, obter um desconto na passagem. E todo ano você precisa renovar um FREMEC. Né? Só que a síndrome de Down é uma deficiência irreversível. Então, quer dizer, todo ano você tem que comprovar que você tem síndrome de Down para ter direito ao FREMEC. Isso é uma bizarrice legislativa. Né? Então, assim, esse é um dos... Um exemplo. Né? Um exemplo. Outro exemplo que eu posso citar são famílias que tinham vindo desde Pedro Canário, porque não tinham acesso a terapias. Elas viajavam 7 horas para chegar a Vitória, fazer atendimento na associação, e viajavam 7 horas de volta com os filhos, para às vezes ter assim, 1 hora, 1 hora e meia de terapia. Então, a Vitória Down vem tentando articular
polos, pelo menos, né, de atendimento para que todo mundo tenha acesso ao direito, né, que é a atenção à saúde. Principalmente nos primeiros anos, onde se adquirem todas essas habilidades, né, como a marcha, a alimentação, o defraude, que vão ser atividades, né, para toda a vida. E o desenvolvimento das atividades da vida diária também são fundamentais. E tem poucos terapeutas ocupacionais que possam atender. Então, essas situações realmente se agravam no interior e, trabalhando em rede, né, entre todos, temos que conseguir derrubar essas barreiras. Agradecer aqui a Carol pela consideração inicial, que já abriu a nossa discussão aqui, o nosso debate de forma muito bacana. E passar aqui, ele já está com o cacuete ainda de entrevistador, mas que me entrevistou há pouco tempo e é um brilhante entrevistador também. Mas para que ele possa fazer as considerações iniciais dele também, meu amigo Marcelo. Eu só queria agradecer. Eu não sabia quanto tempo a gente tinha, eu falei, vou perguntar para a Carol. Perdão, meu irmão. Eu queria agradecer, acompanho o seu trabalho, Alcântara. Você é um cara que é um pouco inconformado como eu também, né? A gente precisa de pessoas assim inconformadas, né? Que buscam justiça. Você é um cara assim muito atuante e enobrece muito o teu mandato você abrir espaço para a gente discutir a causa da inclusão, né? A sociedade ela precisa passar por uma mudança cultural e comportamental para que a gente possa verdadeiramente ver os efeitos que a gente precisa ver na sociedade. Eu tenho falado isso muito com você, os espaços são importantes, nós levantarmos juntos essa bandeira, isso é algo muito importante, mas eu acredito muito no poder que a comunicação tem. E a falta de informação, a informação que não chega na ponta, não chega nas pessoas, é o que não promove a tão necessária mudança que a gente precisa ver na sociedade. A forma como a sociedade enxerga, a forma como a sociedade convive com as pessoas com deficiência. Para encerrar a minha consideração inicial, eu costumo dizer que as pessoas com deficiência, essa é a minha visão, a grosso modo falando, a sociedade enxerga essas pessoas como se fossem alienígenas que pousaram na Terra. E nós, sociedade, nós terráqueos, estamos procurando entender como é que lida, como é que convive com essas pessoas. Essa é a realidade, na minha visão. Então é isso, meu irmão. O sentimento aqui é de gratidão. Obrigado. De fato, qual que é a nossa, sendo bem didático aqui com as pessoas que estão nos acompanhando também, qual que é a ideia dessa reunião? E aí, assim, a gente lamenta que ainda não se tem outros deputados, não se tem uma importância ao tema da forma que é devida, e eu acho que talvez seja a primeira e a principal barreira que a gente tem a enfrentar, a gente trazer protagonismo a essa pauta, e aí eu vou um pouco mais além, quando a sociedade ainda enxerga essas crianças, esses adolescentes, essas famílias, como alienígena, pelo menos estão enxergando ainda. Eu vejo de uma forma, assim, muitas vezes ainda pior. Essas pessoas, elas são invisíveis aos olhos da sociedade, porque é muito mais fácil você ignorar algo que você não tem conhecimento, que você não tem a mínima empatia, do que você, às vezes, observar e tentar trazer luz, entender e dar condições de desenvolvimento, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Então, de forma muito didática, assim, a ideia da comissão é para que nós, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto população capixaba que está nos acompanhando, que a gente nos familiarize mais com esse tema, com a realidade vivenciada por vocês. Os desafios. Para que aí nós entendamos os desafios, as necessidades e, mais do que isso ainda, as ideias e soluções que vocês que estão vivenciando na ponta ali, vocês vão nos ajudar a fomentar. Pelo menos é esse o meu ponto de vista, a minha condição aqui hoje, a minha posição, no sentido de aprender mais sobre esse tema,
de ter a oportunidade de ouvir de vocês que vivenciam isso e que têm lutado essa causa, para que daí a gente entenda os desafios e as necessidades e tente sair daqui com algumas soluções, com algumas ideias. Já ouvi Marcel, a gente já bateu um papo sobre esse tema um pouco profundo, mas que a gente possa formalizar isso para que possa ficar registrado e que a gente inicie aqui na comissão uma tramitação nesse sentido, por exemplo, de uma das pautas que já foi destacada aqui, que é a necessidade que a gente tem de interiorizar isso, né? Porque, de fato, não é fácil para uma família de Pedro Canário não ter a mínima assistência, ainda que seja um polo regional, para minimizar o percurso, ainda que não tenha nos 78 municípios. Mas é difícil a gente estar num estado que não é tão grande, mas que é distante ao mesmo tempo. Nós temos 10 micro-regiões. Pode Perfeito. Uma cidade polo em cada micro-região. E estruturar isso. Assim, hoje um estado que tem suas contas em dia, que é bem gerido, mas que muitas vezes a gente está deixando essa pauta passar desapercebida, sem a atenção que ela precisa. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre, talvez, a condição de vocês versus a demanda que se tem no Estado hoje. Qual que é o tamanho desse público que precisa ser atendido? Qual que é a estrutura que vocês têm hoje? Como que vocês se mantêm? Como que são estabelecidas as parcerias? Como que a Assembleia pode estar ajudando? Como que a sociedade que vai ver isso aí também pode estar ajudando? Eu acho que a gente pode partir para esse debate aqui agora. Eu só queria exemplificar, né, o que você está falando quando mencionou a invisibilidade. Um dos grandes desafios também é que a gente não tem um censo com quantas pessoas com síndrome de Down temos no estado do Espírito Santo. Existe uma estimativa de que cada 700 nascimentos vivos nasce uma criança com síndrome de Down, mas não se tem um número exato. Então, muitas vezes se subestimam soluções que poderiam ser muito mais chamativas, porque está subnotificados os casos de pessoas com síndrome de Down. Então, esse é um primeiro dos nossos desafios. E um exemplo disso foi durante a pandemia, a Vitória Down tentou colocar os adultos com síndrome de Down como prioridade na vacinação, porque a pessoa com síndrome de Down tem uma imunidade um pouco mais baixa do que a população em geral. Então, a primeira pergunta foi um lote de quantas vacinas se precisa. E hoje a gente não tem esse número exato. Tem tantas pessoas com capixabas acima de 18 anos. Nem temos um número de crianças e adolescentes. Então, uma primeira ideia, né, uma primeira proposta seria saber exatamente quantas pessoas são, aonde que elas estão, se elas têm acesso às terapias, à educação, se é fornecida toda essa estrutura que se precisa para o desenvolvimento. Falo sempre da primeira infância porque são anos fundamentais que vão marcar a vida de toda pessoa, mas com certeza na adolescência também é fundamental esse apoio. Então, essa é uma das primeiras pautas, né, que poderíamos colocar para sair dessa invisibilidade que você mencionou. Acceder estou falando mais da área da saúde porque é a primeira estimulação, né, que vai impulsionar esse desenvolvimento. Mas na área da educação é a mesma coisa. Os censos colocam quantos alunos com deficiência, mas nunca essa deficiência está estratificada. Quantos desses alunos têm paralisia cerebral? Quantos desses alunos têm síndrome de Down, microcefalia, autismo ou algum outro comprometimento? E quantos deles que estão nas escolas, em que condições eles estão? Eles estão circulando pelo pátio enquanto os colegas estão em aula, eles estão tendo uma garantia de aprendizagem mesmo, né? Ou estão transcorrendo os anos pela escola sem algum avanço. Então, temos que sair dessa ideia de pensar que as pessoas com síndrome de Down é uma pessoa bonzinha, que vai ficar sentadinha aí, que é amorosa, infantilizar um adolescente que tem que ter responsabilidades, né, de um adolescente.
Inclusive, temos muitos adultos que são infantilizados. Eu sempre coloco... Inclusive até dentro de casa, né, Carol? Por isso que a Victoria Down trabalha com a pessoa com deficiência e a família. A família é o primeiro núcleo de inclusão. Se a família ainda carrega essa ideia de que é um coitadinho, que ele é amoroso, que é quietinho, que vai ficar lá sem empoderar ele da decisão, do poder de escolha, da autonomia, né, de decidir o que ele quer expressar, suas vontades, né, também a gente não vai impulsionar essa visão para a sociedade. Então, são algumas, eu estou citando algumas das barreiras, mas com certeza tem outras. E você percebe, deputado, que tudo gira em torno da falta de informação. Tudo gira em torno disso. Tudo. Você pega hoje, por exemplo, recentemente você trouxe aqui a Poliana Paraguaçu, lá da Mais, né? A Poliana é uma querida amiga de infância. Eu, conversando com a Poliana, ela fez uma participação lá no meu podcast, e a gente estava discutindo sobre o despreparo, por exemplo, das forças de segurança na hora de fazer uma abordagem, né, com uma pessoa com deficiência, seja com síndrome de Down, seja com autista não verbal, seja com, enfim, qualquer que seja a deficiência. Hoje, as guardas civis municipais não têm um núcleo especializado para capacitar os agentes de segurança para que eles estejam aptos a lidar com qualquer tipo de adversidade, qualquer que seja a deficiência. A Polícia Militar também não. Né? Então, assim, a Poliana estava me relatando uma abordagem policial que ela sofreu temerosa. Né? Então, assim, já passou da hora, cara, da informação chegar na ponta. Sabe? Seja no servidor público, seja na sociedade. E quando eu digo sociedade, todos nós, um dia, nós vamos ser deficientes. Você vai alcançar a terceira idade, a melhor idade, irmão, você vai ter uma mobilidade reduzida, vai ter uma dificuldade para entrar num transporte público, vai ter uma dificuldade, às vezes, para subir uma escada. Isso é mobilidade reduzida, isso é deficiência. Né? Então, assim, já passou da hora de nós fazermos com que a informação chegue na ponta. Nós precisamos impregnar a sociedade no bom sentido da palavra. Impregnar a sociedade. Utilizar todas as ferramentas que nós temos. Eu não falo só de rádio e televisão, não, porque eu trabalho nisso há 3 gerações. Então, eu me torno muito suspeito, né? Até de ficar... Né? Está puxando sardinha para o lado dele, trabalha com comunicação. Eu não estou falando de rádio e televisão apenas. Eu estou falando, por exemplo, do governo... fazer uma pesquisa de impacto, né? Como é que chama? Que a gente estava falando, um estudo de viabilidade financeira. É isso aí. Por exemplo, para que nós tivéssemos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei onde nós pudéssemos plotar todos os ônibus do Transcol, imagina todos os ônibus do Transcol plotados, com imagens de jovens, crianças, adultos, enfim, com autismo, com síndrome de Down, com algum tipo de deficiência. Esses ônibus trazendo mensagens marcantes, impactantes, educativas sobre lei brasileira de inclusão, sobre capacitismo, sobre preconceito, sobre autonomia da pessoa com deficiência, sobre independência, etc., etc. Seriam outdoors ambulantes que nós teríamos... enfim, que levaria uma mensagem importante para a sociedade onde quer que os ônibus passem. Imagina se dentro dos ônibus do Transcol nós tivéssemos telas, monitores, onde continuamente o trabalhador ou quem quer que seja que utiliza o transporte público pudesse estar num ambiente, entre aspas, escolar, educativo, indo para o trabalho, sendo educado, voltando para casa, sendo educado, em relação as questões que envolvem a pessoa com deficiência. Imagina se nos pontos de ônibus mais movimentados, nós tivéssemos painéis de LED trazendo essas mesmas informações. Imagina se nos colégios nós tivéssemos nos corredores totens instalados e de forma lúdica esses totens pudessem ensinar divertindo as crianças acerca das deficiências, para que desde cedo elas já pudessem já crescer com uma mentalidade diferente, uma cultura diferente, um olhar diferente. E, quem sabe, até mesmo passar a ensinar os próprios pais em casa que não tiveram a mesma oportunidade. E é a partir de um processo como esse, utilizando uma ferramenta que eu entendo que é importante, que é a comunicação, nós vamos poder, de fato, mudar a cultura e o comportamento na sociedade. Porque a gente pode discutir legislação, a gente pode discutir ferramentas de inclusão,
mas a gente não mudou o principal, as pessoas. Precisa mudar as pessoas, mudar como as pessoas enxergam a pessoa com deficiência. Né? Então, eu volto a dizer, eu sou muito grato, muito mesmo de coração, irmão, acompanho o seu mandato, acho você um parlamentar muito diferenciado, a gente é muito grato pela oportunidade, mas da mesma forma que eu falei com a nossa presidente lá em Brasília, quando eu estive na Câmara Federal, movimentos como esse são importantes, mas nós precisamos encontrar maneiras de alcançar as pessoas, com o mesmo mosquitinho que me picou, cara, o mosquitinho da inclusão. Né? Então, fazer esse mosquitinho chegar nas pessoas e fazer com que as pessoas possam criar um ambiente na sociedade de pertencimento, um ambiente de inclusão de verdade, sabe, Alcântara? Então é isso, irmão. Muito bom mesmo. Já abordamos aqui, e nessa forma hoje, de mais um bate-papo do que uma agenda mais formal, e eu acho que está sendo muito produtiva. Foi colocada a questão da subnotificação, e aí nós, enquanto comissão, temos agora a missão de estudarmos juridicamente o que nós já temos de legislação sobre esse tema, e caso não tenha, até a criação de uma legislação que obrigue o Estado a criar um mecanismo de notificação, um cadastro dessas pessoas, porque acho que o exemplo foi muito bem colocado aqui, no evento pandêmico não se tinha a mensuração da necessidade de quantidade de vacina. E a luta que foi para conseguir prioridade na vacinação também, né, Carol? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, até porque a notificação ela é o primeiro passo para que a gente entenda o tamanho e quais são os desafios em todas as áreas do poder público. A gente não sabe, por exemplo, quantos alunos tem com necessidades especiais na escola, a gente não vai conseguir... o poder público não vai conseguir se programar para ter ali os auxiliares e os professores capacitados para atendê-los. Na unidade de saúde é a mesma coisa, em todos os serviços públicos. Então, acho importante a gente trabalhar nesse avanço. A outra questão colocada, e aqui eu vou listando, vou fazendo um checklist aqui, porque eu gosto de ser sistemático para que a gente venha... Sistemático e organizado. E organizado, para que a gente possa trazer resultados, que o Marcel falou isso aqui muito bem, não adianta a gente trazê-los para a comissão, fazermos aqui uma reunião bonitinha, bacana e sem frutífera. Acho que nosso maior objetivo aqui é entender, como eu disse, aquilo que vocês vivem no dia a dia, trazer luz a esse debate para que a gente possa buscar, através das necessidades colocadas, soluções e mobilizar o que tiver que ser mobilizado, inclusive os outros deputados. A gente buscar aqui também medidas legislativas para fomentar a capacitação das forças policiais e dos servidores públicos de forma geral para o atendimento às pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, mas as pessoas com necessidades especiais. E aí, enquanto você falava aqui, me chamou a atenção, eu não sei se existe, e aqui eu vou colocar a viabilidade já para a comissão estudar. De fato, enquanto você falava sobre a questão da comunicação, quantos milhões não são gastos com publicidade, não digo só pelo governo do Estado, pelas prefeituras, pela própria Assembleia, pelo governo federal, e muitas das vezes essa publicidade é feita para uma propaganda do governo. E é dinheiro do povo sendo investido, porque se o governo está sendo um bom governo, ele não precisa de propaganda, o povo está vendo. Então, eu acho justo a gente buscar aqui estudar, de repente... E nós temos um bom governo hoje. Não, um bom governo, não estou fazendo uma crítica ao governo, não, estou falando de forma geral. Sim. Se o prefeito está fazendo um bom trabalho lá, a cidade, lá, a população está vendo, se o governador... Então, não precisa, talvez, a gente gastar esse monte de dinheiro com uma publicidade para falar do próprio governo. Sim. Então, por que não criarmos, e a gente vai avaliar, eu não gosto muito de cota, não, mas é criar uma espécie de reserva, de obrigatoriedade, do dinheiro que fosse investido para a publicidade, uma parcela ser obrigatório que seja investido para falar de inclusão, e não inclusão de agenda progressista, desses trem, não. Inclusão de quem de fato precisa, que são essas pessoas, para a gente trazer visibilidade. Um projeto de lei como esse, você pode inserir a obrigatoriedade da participação
da Vitória Down, da AMAIS, das instituições. da APAI, da Pestalozzi. Perfeito. Né? Então fica aí a outra atividade para a nossa equipe de assessoramento, para a gente estudar um projeto de lei para criar uma obrigatoriedade de recurso proporcional ao que foi investido em publicidade, ter um recurso mínimo, pelo menos, que seja investido e com a participação das instituições, Sim. das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Pois bem, pontuamos 3 aqui. Passar para a Carol ou para você, Marcelo, quiser trazer mais desafios. Como é que é a estrutura do Instituto, do projeto? São 302? O que eu contei. Mas está toda hora mudando, vai mudando também, né? toda hora. A gente está com 1.000 atendimentos em fila de espera, né, Carol? Qual é o orçamento que vocês têm? De onde que vem esse recurso? Como que o governo, as prefeituras, como que funciona isso para a gente buscar aqui também medidas para a gente estar fazendo essa roda girar? A Vitória Down sobrevive de projetos, né? São editais, tanto públicos quanto privados. A gente está fazendo um esforço para movimentar o setor privado, né? Para fazer destinações, né? E para fazer colaborações em contrapartida para as empresas. E vem sendo um desafio, porque à medida que a gente vai crescendo e vai ganhando mais notoriedade e comunicação do nosso trabalho, são mais as responsabilidades e mais as pessoas que buscam nossos atendimentos. Hoje estamos com uma sede social no bairro República, acabamos de adquirir um imóvel que é a casa do lado, mas que ainda falta reformar por completo, né? Então é uma casa que ainda não está em um estado para começar os atendimentos com a dignidade que todas as pessoas com síndrome de Down familiares merecem. E temos que aumentar os atendimentos, tanto pela fila de espera que temos, quanto em mais uma diversidade das atividades e dos grupos de convivência que a gente tem. A Vitória Down atua na área da assistência e, a partir deste ano, na área da saúde também. Então, também temos o sejo da cultura, do esporte, da empregabilidade, dos autodefensores. A Vitória tem um grupo de autodefensores que participa a nível local, a nível estadual e a nível nacional da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Então, os desafios são sempre, né, a parte dos recursos, porque tendo recursos a gente, né, pode ampliar o quadro de profissionais, dos atendimentos. E uma outra coisa que eu queria mencionar enquanto aos desafios é que a síndrome de Down, embora não é uma doença, tem algumas doenças que são mais comuns, prevalentes, né, são condições associadas ou patologias associadas. Que se observam na síndrome Down. E uma das mais relevantes, pelo menos no começo, né, na infância e na adolescência, é alguma cardiopatia congênita. Então, muitas pessoas com síndrome Down vão requerer uma cirurgia cardíaca para corrigir esses defeitos. E essas cirurgias têm um tempo ideal para serem feitas, né? A maioria, só falar com o deputado, a maioria dos meninos, jovens, enfim, meninas e meninos, tem um cortezinho aqui no peito. É a cirurgia do coração que fez. Você vê a grande maioria, né, Carol? São mais ou menos 50%, ou alguns cardiologistas falam que entre 50% e 60% das pessoas que nascem com síndrome de Down vão ter alguma cardiopatia congênita associada a essa síndrome. Esse indicador na Vitória Down é um pouquinho diferente. São bastantes. E essas condições, né, para acelerar a cirurgia, para ter esse pós-operatório, foi o que mudou a expectativa de vida, né? Nos anos 80, a pessoa com síndrome de Down tinha uma expectativa de 25, 30 anos no máximo. Hoje temos pessoas com síndrome de Down nos seus 60 anos, e isso foi também grande graças ao avanço dessas cirurgias cardíacas, né? E de tudo que se sabe dessa cultura, né, de cuidados que antes não eram oferecidos. Então, temos que avançar também nesse sentido. E eu sei que não é o tema desta comissão, mas o investimento na criança e na adolescência vai impulsionar uma vida adulta de qualidade, principalmente um envelhecimento saudável.
porque antigamente as pessoas com síndrome de Down não viviam muito. Hoje estão, como toda a população, vivendo muito mais, e se tem muito poucos estudos e profissionais que atuam na área da geriatria. A pessoa com síndrome Down tem um envelhecimento precoce, então uma pessoa com 40, 45 anos com síndrome Down quase que precisa os mesmos cuidados que um idoso. Então, até teve algumas polêmicas, né, de pessoas com síndrome Down que mereceriam os cuidados de um idoso, mas que como na assistência até os 60 anos, depois só dos 60 anos que pode ser considerado idoso, a pessoa com síndrome Down que já talvez apresenta até um quadro de demência, né, próprio da idade, não tem os direitos que tem um idoso. Então, a ideia é oferecer uma criança, uma criação, né, na época da criança e adolescente, mas que vise, né, um envelhecimento saudável, porque como toda a população, todos estamos vivendo mais, e com a síndrome Down não é diferente. Mas os avanços, o que eu quero finalizar é falando que esses avanços impulsionam novos desafios, e a gente tem que estar preparado para tudo isso. Mais um tema aqui para a gente abordar, e de fato é um cuidado, transcende um pouco aí a nossa comissão, mas inicia por aqui. Então a gente permeia e a gente encaminhar, inclusive, esse tema para as outras comissões, para que a gente possa fazer um debate mais ampliado. Em relação às políticas públicas, assim, foi dito que um grande desafio é a questão econômica para avançar e tudo. A gente abordou aqui alguns temas específicos, mas em relação às políticas públicas existentes já no Estado do Espírito Santo, tem algo que a gente, conversando aqui, que vem à mente, que possa, ainda além do que já foi abordado, ser aprimorado? Eu posso dar uma sugestão aí, que eu não sei se cabe um projeto de lei, mas eu vou deixar até a Carol falar. Carol, fala para o deputado e para as pessoas que estão nos assistindo, as abordagens dos médicos com os pais ao dar a notícia de que o filho tem síndrome de Down. As coisas absurdas que às vezes a gente ouve. Então assim, você criar, eu não sei se é no Conselho Regional de Medicina, não sei se isso é através de um projeto de lei, mas criar um regulamento onde haja uma compreensão melhor, mais ampla, enfim, por parte dos médicos, para que isso que a Carol vai relatar agora não aconteça. Fala para o deputado, Carol. Ainda se tem na área médica uma visão da síndrome de Down como uma limitação muito grande para a pessoa. Então, esse diagnóstico, por muitas vezes, não é tão humanizado, né, como é dado. Em um momento desapropriado, que vem ainda na sala de parto. Estou falando isso quando a família descobre a síndrome de Down não na hora do nascimento, porque pode ser noticiado durante a gravidez. Mas a forma que os médicos, né, dão a notícia é uma forma ainda um pouco despreparada. Então, a Victoria Down vai até os hospitais, a maternidades, tentando dialogar para esse diagnóstico ser de uma forma mais humanizada, em um momento apropriado, com as pessoas apropriadas, e sem rotular ou sem caracterizar esse bebê como que vai ter uma vida extremadamente limitada. Então, falta essa visão, né, um pouco mais delicada para dar essa notícia. E nos atendimentos, né, às vezes os médicos também se referem aos responsáveis, sem se dirigir à pessoa com síndrome de Down, né, como sempre tratando com essa incapacidade. Então, essas... excluindo, de fato. Excluindo, né? Acontece muitas vezes, eu tenho uma filha com síndrome de Down que tem 19 anos, e quando vamos nos médicos, 99% das vezes os médicos falam comigo, né? Em que eu posso ajudar? Eu falo assim, não, a consulta é dela, né? E como é que é o nome dela? Eu falo assim, estão perguntando o teu nome, estão perguntando a tua idade, estão perguntando por que você veio. Então, assim, não dar o lugar. Eu acho que muitas políticas públicas têm que estar centralizadas em considerar a pessoa com síndrome de Down como um indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões,
capaz de falar por ele mesmo e sem limitar, né, a vida dele. E quando dar a notícia, né, dá com um pouco mais de humanização, um pouco mais de sensibilidade, mais entendimento e compreensão da causa, né? Sim, e o que a gente... Porque às vezes as falas são bem... São bem limitantes, são bem limitantes, né? São agressivas às vezes. E colocar essa família num sentido que ela não está sozinha, que são muitas famílias que têm filhos com síndrome Down, que tem uma associação, né, que pode acompanhá-los, acolhê-los, dar a informação. O que uma mãe ouve? Mais ou menos, fala. Desde que, né, seria bom ir para o interior ou na roça para ficar lá com o filho com síndrome de Down, de que não pode esperar nada, de que se tem que viajar para uma zona de risco, pode viajar, total, tem síndrome de Down, né? Como que não se espera muito dessa pessoa. E que vai ter limitações, ou que tem uma sexualidade aflorada, ou que normalmente a síndrome de Down é devido à mãe. Você está sendo muito gentil, né, aí nas colocações, que as abordagens não são bem muito assim, política. Não, é muito sério, porque quem imagina, né? Qualquer um, é fácil de imaginar, você espera 9 meses um filho, né? Desejado, planejado, faz o pré-natal direitinho, acompanhamento, tem todos os cuidados, e na hora do parto, né? Às vezes até na própria sala de parto, falam, vocês já sabiam, o bebê é sindrômico, ou falam com termos, né, técnicos que nem todas as famílias entendem. E é muita emoção nesse momento e uma falta de informação. Então, é uma coisa fria que é deixada aí para os pais, ou muitas vezes deixada para o pai, para dar essa notícia para a mãe ou para um familiar, ou às vezes se fazem comentários sem ter falado primeiro com os pais. E isso é o começo de uma visão da pessoa com síndrome de Down muito diferente do que deveria ser, né? Porque a síndrome de Down é só uma condição que esse bebê tem, mas vai se parecer muito mais com o pai e com a mãe do que pela síndrome de Down. Síndrome de Down não coloca ninguém em uma caixinha, as condições genéticas não são destino, a epigenética e o ambiente e as oportunidades vão mudar todo esse desenvolvimento, como em todos nós. E é nisso que a gente pode trabalhar. Perfeito. Acho que de tudo que foi colocado aqui, nós temos as crenças limitantes. Acho que é o que a gente precisa vencer, que é a falta de conhecimento, é ocasionado pela falta de conhecimento de fato. Nós temos alguns desafios, pelo tempo que pudemos abordar aqui, acredito que nos foi muito útil. A gente sai daqui com 3 deveres de casa, que acho que já pode ser um primeiro passo. E no mais é colocar a comissão à disposição de vocês, de portas abertas em todo o tempo, não só de forma formal, igual é a nossa reunião, a sessão, pela questão regimental, mas no nosso dia a dia também. Vai retribuir a visita, a gente visitou aqui a comissão. Vamos lá, vai ser uma alegria muito grande. Isso que eu ia falar, as portas da Victoria Down também estão abertas para você, para todo mundo que queira conhecer, acompanhar um pouco mais de perto o nosso trabalho e principalmente conversar com as crianças, os adolescentes, os jovens que a gente atende, porque acreditamos que a melhor pessoa para falar sobre a síndrome de Down são as pessoas que têm síndrome de Down, né? Hoje, infelizmente, não conseguiu chegar a Maria, que ia vir aqui, mas nossa vontade é que eles falem por eles mesmos, né? Então, trazer essa representatividade, escutá-los. Uma outra oportunidade a gente vai... E o caso aí do Filipão e da Maria que viriam hoje, a Maria foi para uma sessão de fisioterapia, precisou ir. Os dois são casados, moram juntos. Ela é formada em gastronomia, formou na Novo Milênio, né? Acho que é a faculdade Novo Milênio. Formada em gastronomia, é proprietária de uma doceria chamada Além do Doce, em Jardim Cambori, é empresária. E o legal é que o pai dela, que é um grande amigo meu, sempre ensinou para ela que era ela que iria impor os seus próprios limites e não a sociedade. Porque a sociedade, né, ela é capacitista, ela limita, ela engessa, ela não consegue enxergar com a profundidade que ela precisa enxergar de conhecimento para poder criar um ambiente saudável, né? Então ela cresceu nesse ambiente e, obviamente,
como todos nós, ela ainda precisa evoluir, crescer, aprender, amadurecer, como todos nós precisamos, mas já avançou muito e hoje é casada. Teve um casamentão, uma festa linda de casamento. São um casal aí que a gente admira e respeita muito e tem como referência também lá na Vitória Down. Que bacana, vamos sem dúvida nenhuma marcar de recebê-los aqui e também de fazermos a visita e depois ir lá comer doce lá também no empreendimento doce, dela, que legal. E de fato, assim, o que isso me traz a reflexão é que todos nós temos limitações. Nem todos nós nascemos com alguma síndrome ou alguma condição especial, mas fato é que todos nós temos as nossas limitações, as nossas falhas, e a sociedade ela impõe limites também, né? Além das falhas e limites que nós já nascemos, sejam limites físicos, intelectuais, uns nascem com umas habilidades, outros com outros, e essas pessoas elas mostram para a gente que elas superam os limites, elas vão muito além do que muitas pessoas e também nos estimulam a superar os nossos limites. E a nossa missão e a nossa função aqui é buscar equidade, é dar condições para que cada um de nós, independente dos limites que tenhamos, a gente possa seguir à frente, né? Viver numa sociedade mais justa, mais harmônica e de oportunidade. Então, a nossa grande missão aqui na comissão é possibilitar, é tentar dar um pouquinho de contribuição para possibilitar, em especial as nossas crianças e adolescentes, a terem condições de viver uma vida digna, uma vida próspera, de correr atrás dos sonhos e de terem histórias tão bonitas como esse casal que você acabou de mencionar, aí, que é o Felipe e a Maria. E eu vou querer conhecer. Felipe também. é DJ. É DJ? É DJ. Bacana. Então o Coronel Wellington chegando. Coronel chegando, mas vou passar. Tem uma sugestão de projeto de lei aqui, Coronel, para a segurança pública, hein? Como vai o senhor? Já tem, nós vamos fazer junto. Registrando aqui a grata presença, estava em outra comissão, estava em qualquer. Do ZRE, uma comissão especial. A comissão especial que a Casa instituiu, e registrando aqui a presença do nosso líder, Coronel Wellington. Já vou passar, antes de passar para ele, nós vamos fazer a deliberação aqui da ordem do dia, mas vou passar para a Carol para fazer as considerações finais, depois para o Marcel, e aí eu passo para o Coronel para ele fazer a sua saudação aqui também, e a gente encaminhar para a ordem do dia, finalizando a nossa reunião. Então, novamente, agradecer o convite, agradecer espaços como este, que são tão importantes para trazer nossas dificuldades e buscar soluções juntos. E é isso, né? A Argentina, 26 anos de existência da associação, vem trabalhando bastante, mas não avançando tanto quanto o trabalho, né? Então, tem algumas barreiras que considero que juntos podemos vencer, né? Políticas públicas, comunicação, uma oportunidade, capacitação dos profissionais que atuam, apoio para as famílias e a confiança de que espaços como este vão trazer as soluções que a gente busca. Então, muito obrigada e reitero o convite, né, para todos. As portas da Vitória Down ficam abertas para conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho. Na Prado, número 50, bairro República, Vitória, não é isso? É isso. Muito obrigado mais uma vez, Carol, e em breve estaremos lá para fazer uma visita e conversar com eles também. Marcel. Deputado, obrigado novamente pela oportunidade. Gostaria de, em nome da Vitória Down, em nome dos assistidos, em nome das famílias que lá estão, manifestar aqui a nossa gratidão. É uma oportunidade importante aqui na comissão, de falar um pouquinho da associação, de dar algumas sugestões de projetos de lei. Em março agora a gente vai lançar nas CAMVs, a Associação das Câmaras de Vereadores do Espírito Santo. Um grande abraço para o Juscelino, que está como presidente interino lá. Me deu essa missão aí de elaborar uma cartilha, que eu tenho contato com algumas contribuições também, uma cartilha com 50 sugestões de projetos de lei voltados para a pessoa com deficiência. Uma cartilha
para vereadores. E eu conto com o apoio do seu mandato, conto com o apoio aqui da Assembleia Legislativa, que eu acredito que essa cartilha vai ser uma ferramenta importante nos municípios, para que a gente comece da base, da vereança, né, que é a base da política brasileira. E a gente possa ir subindo aí, contagiando e fazendo com que as políticas públicas possam alcançar verdadeiramente a sociedade no que diz respeito à inclusão. E para quem está em casa, eu deixo aqui uma sugestão de exercício, né, um exercício importante que você, se tem o desejo aí de realmente enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar a pessoa com deficiência de uma forma mais apropriada e melhor, foque nas potencialidades, não nas limitações. Foca nas potencialidades da pessoa com deficiência, não nas limitações. Faz esse exercício, eu tenho certeza que devagarinho, todos os dias, vocês vão mudar aí o jeitinho como enxergam e convivem com as pessoas com deficiência. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Marcel, uma amizade que o mandato nos deu e uma grata amizade por tudo que você representa, não só para a comunicação, como um grande comunicador do nosso Estado, mas pela sua empatia, pela sua sensibilidade, pelo amor ao próximo, que tem demonstrado, sobretudo como embaixador da Vitória Dal. Isso nos orgulha muito. Eu fui um dos fundadores das Canves, eu falei contigo, fui vereador um mandato, fui um dos 3 fundadores. Sexta-feira eu vou estar dando uma palestra lá também, no evento lá que Juscelino me convocou, então fiquei registrado o abraço também. Grande Juscelino. Mas parabéns pela sua iniciativa e certamente vai ter todo o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa. E parabenizar também, em nome da Carol, todos que se dedicam a essa causa, na diretoria da Vitória Dal e de todas as outras instituições também no Estado, pessoas que muitas vezes vivenciam isso e não se restringem à sua vivência dentro de casa. Dali nasce o desejo de ajudar outras pessoas e que tem feito a diferença. No mundo em que tem muita gente gananciosa, que só quer benefício próprio, a gente tem visto dia após dia nessa comissão, sobretudo nas instituições que tratam com as crianças e adolescentes no Estado, grandes exemplos de pessoas que nos motivam com a sua dedicação, com a sua vida mesmo, com a sua missão de expandir os horizontes da sua casa, da sua família, para ajudar as outras pessoas. E que isso também sirva de exemplo para os outros, né? Que a gente possa formar uma corrente do bem. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. Vou passar aqui a palavra para o nosso líder, Coronel Wellington. Presidente, boa tarde. Deus abençoe a todos que fazem parte dessa reunião. Nós agradecemos aí a presença dos 2 convidados que estão à mesa, que é o Marcel Carone e a Caroline Bancato, não é isso? Isso. Representante da Vitória Dal. E nós entendemos que o trabalho que o deputado Alcântara está prestando é um trabalho de relevância à sociedade capixaba, porque revela as necessidades, as demandas, os encaminhamentos necessários a dar voz a uma instituição e pessoas e familiares de pessoas que nunca tiveram voz aqui no Espírito Santo, de uma forma organizada, com um representante aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Alcântara é essa pessoa honesta, dinâmica, entusiasmado com o mandato dele e trabalhador. Ele não é preguiçoso, não. Então, todos os encaminhamentos que ele fizer aqui, através da comissão, nós estamos aqui humildemente para acompanhá-lo. Então, todas as decisões, todos os requerimentos, todas as cobranças que ele fizer aqui, nós assinamos embaixo, porque nós temos absoluta confiança na lisura, competência, dedicação e zelo que ele tem com o mandato dele, orientado por um Deus que nós servimos também. Então, parabéns ao Alcântara, parabéns a todos os senhores e senhoras que se fazem presente nessa reunião, em especial também aos servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba. Estamos aqui prontos para votar de acordo com o encaminhamento do presidente Alcântara. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington, que além de eu ter o privilégio de ser liderado por Vossa Excelência aqui, um amigo que o mandato nos deu aqui, um amigo de ombrearmos as boas lutas aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Além de tudo, é um dos deputados mais trabalhadores, presentes e atuantes que nós temos, que representa muito bem o Caparó, mas não só,
tem representado as forças de segurança, as famílias, os bons valores nos 4 cantos do Estado do Espírito Santo e aqui testemunhando que nós temos, por muitas vezes, ou tínhamos, uma dificuldade de quórum, porque se tem uma concepção de que criança não vota, criança não dá voto e tem muita gente preocupada com o voto. Mas o coronel Wellington, em todo o tempo, ele é membro suplente nessa legislatura, mas em todo o tempo é quem tem nos socorrido aqui e tem obrigado conosco essa luta, e eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ter você aqui conosco. Obrigado mais uma vez que se desdobrou para estar presente aqui. E, portanto, havendo quórum, eu vou passar para a ordem do dia. Nós temos requerimento de informações acerca do tema que a gente vem debatendo aí nas últimas semanas, e para as 3 escolas onde houveram a denúncia de doutrinação religiosa. Portanto, eu vou colocar aqui sob votação o requerimento de informações para as escolas estaduais. São 3 requerimentos, vou fazer de forma conjunta para a escola estadual Misael Pinto Neto, para a escola estadual Maria Ortiz, para a escola estadual Dom José Dalvite, respectivamente, de Aracruz, Vitória e Montanha, para que eles possam apresentar a essa comissão no tempo legal o plano pedagógico e cultural das festividades que foram, dos eventos que foram denunciados por apologia e doutrinação religiosa, bem como para que eles possam apresentar se houve a ciência prévia, a autorização dos pais ou responsáveis, e se esses eventos eles ocorreram de forma opcional ou obrigatória aos alunos de participarem, bem como para que informem se as atividades e as apresentações decorreram de contratação com custos ao erário público ou não. Coloco em votação como voto do deputado Coronel Wellington. Acompanho o encaminhamento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Fica aprovado, então, o requerimento de informações às 3 escolas mencionadas. E não havendo nada mais a tratar nesta comissão, mais uma vez agradeço aqui a presença da Carol, do Marcel, que nos abrilhantaram com esse tema, e que daqui nós sairemos com algumas propostas, além de marcarmos a visita, e o Coronel Wellington vai junto conosco. Agradecer também ao deputado Coronel Wellington, servidores dessa casa, o público presente, todos que nos acompanharam pela TV Alice e pelos canais digitais desta casa. Declaro encerrados os trabalhos desta comissão, e na forma regimental já deixo convocada a próxima. Uma boa noite, uma boa tarde, encerrada a sessão, que Deus abençoe a todos.